Olá, está no ar mais uma edição do Jornal TV Com, aqui pelo canal 14, e a gente sempre destaca para vocês as informações de Bento Gonçalves e aquelas mais relevantes do nosso dia a dia. Na edição desta quinta-feira, hoje dia 10 de junho, você confere: Governo do Estado apresenta programa Avançar. Entre as medidas está o asfaltamento de trechos da estrada do Vale Aurora. Mutirão da Diocese de Caxias do Sul já contabiliza 40 toneladas de alimentos a serem doados a famílias carentes. Caminhoneiros que passam por Bento Gonçalves e seguem rumo à Argentina ainda não foram vacinados contra a Covid-19 na capital do vinho. Anvisa autoriza testes clínicos em humanos com a vacina Butanvac do Instituto Butantan. Destaques do jornal TV Com, que você confere agora com a gente. O Governo do Estado lançou na quarta-feira em Porto Alegre o programa Avançar, que projeta investimentos e ações em diversas regiões do Estado. Dentro do projeto, está prevista convênio de R$ 7.600.000 com o município de Bento Gonçalves, a fim de realizar a pavimentação asfáltica da estrada entre a ERS 431 e a BR 470, ligando os distritos de Faria Lemos e Vale dos Vinhedos, na estrada do Vale Aurora. No plano de obras estão previstas importantes ações para Bento Gonçalves e para a região da Serra Gaúcha. Entre elas, a recuperação de rodovias, como no trecho da RS 453, entre Bento Gonçalves e Farroupilha, RS 122, a 446, 444, entre outras ações. O Governo do Estado também dará seguimento a 33 convênios que já estão em andamento em diferentes cidades do Estado. Para isso, vai investir cerca de R$ 61,5 milhões de reais. Entre eles está a continuidade da pavimentação de mais de 12 quilômetros da estrada do Vale Aurora. A obra foi paralisada ainda em 2011 por decisão do governo estadual na época. Uma pesquisa feita pela FEComércio RS estima que 54,5% dos casais pretendem comprar presentes por conta do Dia dos Namorados. Passado um ano de pandemia, o número de pessoas que tiveram sua renda reduzida aumentou, chegando a 57% na pesquisa. Com isso, a intenção de compras também reduziu, caindo de 62,5% para 54,5%. O gasto médio por pessoa, neste ano, deverá ser de R$ 162. Realizada entre 13 e 22 de abril, a pesquisa entrevistou 385 pessoas de diversas cidades gaúchas. A pesquisa destaca como principais pontos de compras as lojas do centro das cidades, seguidas pelos shopping centers e também pela internet. Preços, a existência de promoções e o atendimento são os três fatores mais citados como determinantes no local de compras. Os tipos de presentes mais frequentes serão o vestuário com 35%, perfumes e cosméticos com 23%, chocolates 11,7% e calçados no mesmo percentual, enquanto 14% não sabiam ou não haviam decidido qual presente ofertar. Um levantamento preliminar realizado junto às paróquias da Diocese de Caxias do Sul mostrou a dimensão da solidariedade do povo católico. Durante o mutirão pela vida de quem tem fome, realizado nas 18 dioceses gaúchas, foi arrecadado mais de 40 toneladas de alimento. A ação teve início no dia 25 de maio e somente no dia 26, data votiva de Nossa Senhora do Caravaggio, 10 toneladas foram doadas no Drive-Thru da Fé, em Farroupilha. Em Caxias do Sul, as pastorais do pão e da solidariedade das comunidades farão a gestão e a distribuição. Já em Farroupilha, por exemplo, toda a coleta foi destinada à ação social da Prefeitura.
Os alimentos recebidos no mutirão pela vida de quem tem fome já estão ajudando diversas famílias carentes. Na paróquia de Santo Antônio, aqui em Bento Gonçalves, a Casa Pão dos Pobres distribuiu 280 cestas básicas, com cerca de 12 quilos de alimentos cada. Já em Paraí, no Vicariato de Nova Prata, as doações estarão na mesa das famílias maranhenses e cubanas, que são atendidas pela igreja. Além do expressivo número de doações de gêneros alimentícios, várias comunidades receberam ainda cobertores e agasalhos, como aconteceu na Catedral Diocesana de Caxias do Sul. O Mutirão pela Vida de Quem Tem Fome mobilizou as 74 paróquias dos 32 municípios atendidos pela Diocese de Caxias do Sul. A Polícia Rodoviária Federal está realizando a arrecadação de doações para a campanha do Agasalho 2021. A iniciativa da instituição, que tem o apoio do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais do Rio Grande do Sul, iniciou em maio e segue neste mês e até o final de julho. Nesta semana, um lote de peças foi entregue para a Defesa Civil aqui de Bento Gonçalves e também para o gabinete da primeira-dama, a fim de serem distribuídas às famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social na capital do vinho. No posto da Polícia Rodoviária Federal, podem ser doados roupas de frio, como moletons, malhas, casacos, calças, meias, luvas, cobertores e calçados em bom estado de conservação, tanto para adultos como para crianças. Até o momento, cerca de 2.000 peças de roupas já foram arrecadadas somente em Bento Gonçalves. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, confirmou que a bandeira vermelha no patamar 2 já está acionada, deixando a conta de luz mais cara a partir deste mês. Com a medida, a tarifa sofre acréscimo de R$ 6,24 para cada 100 kWh consumidos, fazendo com que as contas de luz fiquem mais caras. Segundo nota da ANEEL, o mês de maio foi o primeiro da estação seca nas principais bacias hidrográficas do Sistema Interligado Nacional e registrou condições hidrológicas desfavoráveis. O Sistema Nacional de Meteorologia, que tinha emitido alerta de emergência hídrica na semana passada, mantém o comunicado pelo menos até o dia 15, sendo válido para a área da Bacia do Paraná, que abrange os estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. O mês de junho começou com os principais reservatórios do Sistema Interligado Nacional em níveis mais baixos do que o ideal para essa época do ano. Além de reduzir a geração de energia por hidrelétricas, o problema resulta no aumento da geração por termoelétricas, o que encarece o custo da produção. Jornal TV Com faz um breve intervalo, nós já voltamos com mais informações. Você sabe o que acontece com o seu corpo quando contrai o coronavírus? Sabe quais são os sintomas e as fases? Não? Então este vídeo é para você. Os sintomas podem aparecer entre 2 e 14 dias. Na fase 1, os sintomas são de cansaço, dor muscular, perda de olfato e paladar, tosse, diarreia, vômito, dor de cabeça, calafrios, dor de garganta e tonturas. Já na segunda fase, vem a febre persistente e tosse com piora progressiva. E no grupo de risco, tem a probabilidade de evoluir para a fase 3. Na fase 3, vem o agravo da doença, como a internação hospitalar, a saturação de oxigênio, a falta de ar e a febre. Apesar da maioria dos casos ser leve a moderado, a Covid-19 é uma doença que, quando evolui para um quadro grave, pode matar. Ao apresentar qualquer sintoma, procure a unidade de atendimento mais próxima. Esta é uma campanha da Amesne. Olá pessoal, estou passando aqui para deixar um convite para vocês conferirem com a gente as missas da trezena da Festa de Santo Antônio.
Até o dia 12 de junho, você confere aqui pelo canal 14 da NET e também pelo aplicativo Conecta TV Com este ato de fé e devoção ao nosso santo padroeiro. Lembrando que neste ano a festa de Santo Antônio acontece pela 143ª vez de forma ininterrupta. Então, todos os dias, às 6 da tarde, você confere as missas diretamente do Santuário de Santo Antônio. Lembrando que também no dia 13, você é nosso convidado para conferir a transmissão da missa solene da festa de Santo Antônio aqui pelo canal 14 e, como eu disse, pelo aplicativo Conecta TV Com. Venha com a gente, convite está feito. O que acontece com o mundo do vinho? A gente fala de mundo do vinho e nos remetemos a tempos antigos, tempos passados, né? Remontando uma história maravilhosa. E dentro desse mundo do vinho a gente tem a geografia, a história, a religião. E o que nós queremos trazer com isso é essa prática da experiência. E através do enoturismo a gente consegue sim transferir essa mensagem do mundo do vinho em todos os lugares. Então nos acompanhem que estamos só começando. Todo final de tarde você tem um compromisso com a informação. Fique sabendo o que acontece em todo o estado no programa mais dinâmico da TV Gaúcha. Informação em tempo real, vagas de emprego e entrevistas exclusivas sobre cotidiano, política e cultura. Participe enviando fotos, vídeos e comentando as notícias pelo WhatsApp 995882374. Tudo isso de segunda a sexta, a partir das 5:30 da tarde, aqui no Conexão RS. A chuva que predominou ao longo da quinta-feira em diversas regiões gaúchas tende a se dissipar durante a próxima madrugada, quando o tempo começa a ficar mais aberto com a presença do sol entre nuvens em várias partes do estado. As temperaturas voltam a cair consideravelmente a partir desta sexta-feira. Nesta sexta-feira, as áreas de instabilidade vão perder força sobre a região sul do país, mas a entrada de uma grande e forte massa de ar polar derruba as temperaturas na região. O amanhecer será com geada, principalmente nas áreas de serra entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Nas três capitais, o sol predomina desde cedo, mas as temperaturas não conseguem subir muito, inclusive no período da tarde. O mar vai permanecer bastante agitado em toda a costa da região sul do país, e entre o litoral sul catarinense e a costa do Paraná pode chover, mas apenas com fraca intensidade. O dia vai começar com 10 graus em Porto Alegre e a máxima não passa dos 17. Em Curitiba, dia frio com mínima de 10, máxima de apenas 19 graus. Nos próximos dias, o frio ganha força em áreas da região sul do país. Na região de São Joaquim, as temperaturas mínimas no sábado e no domingo vão ficar negativas e podem chegar a menos 2 graus. Na segunda-feira, também há previsão para geada e a mínima fica em torno dos 3 graus. Para Bento Gonçalves, o clima-tempo indica para sexta-feira a presença do sol entre nuvens e, se tivermos instabilidade, será somente pela manhã e bastante fraca. As temperaturas devem variar na sexta-feira entre a mínima de 11 e a máxima chegando aos 19 graus.
Jornal TV Contras, agora o comentário de Adroaldo Dalmas. Olá! Algumas semanas atrás fiz um comentário aqui a respeito das infrações de trânsito aqui no quadrilátero central, onde as pessoas, muitos motoristas, estacionam, jogam seus veículos, caminhões, carros, de tudo que é tipo, em lugar proibido, ligando ou não o alerta, em horários permanentemente proibidos ou fora do horário permitido. Fiz uma sugestão para a Secretaria de Mobilidade Urbana para quem sabe voltasse o agente de trânsito que ficava aqui permanentemente para coordenar e fazer com que essas coisas não acontecessem. E se acontecessem, se multasse. É claro que a sugestão, pelo menos até hoje, não foi bem aceita porque agente de trânsito, como havia antigamente aqui, permanentemente, não há. Mas o que me faz a voltar ao assunto do trânsito, de novo, não é sobre o viés do agente público, daquele que deveria estar presente e não está. É sobre o viés do motorista, do indivíduo. Porque a cena que vi hoje, ao 12h45, na frente do Colégio Medianeira, é simplesmente surreal. Fui buscar minha filha, que sai 10:50. Cheguei 15:50 na frente do colégio, tinha uma vaga e ali estacionei para esperá-la. Quando não tem vaga, se coloca, eu pelo menos coloco, e muitos pais, no estacionamento exatamente ao lado do colégio. Custa R$2, R$3 para ficar ali 4, 5 minutos. Muito que bem. Mas que cena vi hoje? Uma caminhonete, uma pomposa caminhonete, parou sobre a pista, bem na frente do colégio, bem na frente da escada do colégio. Vou repetir. Sobre a pista. Nem se dignou a ligar o alerta e que nem justificaria ligar o alerta. Mas esse motorista, que obviamente estava esperando seu filho ou sua filha sair do colégio para ingressar na sua caminhonete, não ficou ali 30, 40, 50 segundos, 1 minuto, que já seria um absurdo, como é um absurdo em si se dar o direito de ficar sobre a pista esperando alguém. Ele ficou nada mais, nada menos, controlado no relógio, por mim, 5 minutos. 1, 2, 3, 4, 5 minutos sobre a pista. Então ali tem 2 pistas. E quem vinha no mesmo sentido dele tinha que simplesmente mudar de pista. Não precisa ter o problema que ocasionou, o estresse que ocasionou, mas inabalavelmente este motorista, no alto de sua caminhonete, não se abalou. Ali permaneceu. Quando alguns começaram a buzinar, mas isso lá nos 5 minutos, ele resolveu movimentar o seu veículo, deixando de obstruir a via. Eu fico me perguntando e perguntaria a todos como isso é possível. Como uma pessoa se dá o direito de fazer isto? Será que todos os outros têm que se sujeitar a esta pessoa que simplesmente se adona da rua por 5 minutos para fazer dela o seu estacionamento, a sua parada particular? Por que os outros têm que estar sujeitos a isto? Não seria um motivo de reflexão? Por isso é que eu disse que o viés do comentário não era hoje em relação aos agentes de trânsito, à postura da Secretaria de Trânsito. É em relação ao indivíduo, ao comportamento que deve não apenas respeitar a lei, mas respeitar os outros.
O que custava para este motorista, já que não tinha na via, junto à calçada, lugar para estacionar, colocar no estacionamento pago R$2, 3, 4 no máximo, dependendo quantos minutos ele iria ficar. Por esses mesmos 5 minutos, certamente ele pagaria entre 3 e 4 reais. Mas não. O melhor é fazer o que ele quer. O que ele quer se dar o direito de poder fazer que ele não pode. É economizar os 3, 4 reais. É se explodir. É não dar bola para todo o conflito no trânsito atrás de si que ele gera e gerou. Vamos nos perguntar, como isso é possível? E a resposta é uma só. Isto não é possível. Quando você estiver pensando em fazer uma barbaridade dessas, pense, reflita, entenda que você não vive sozinho e que você, como todos os outros, deve respeitar a lei para que ela seja respeitada quando disser respeito aos seus direitos. Caso contrário, a vida da sociedade se torna impossível. Como impossível está aguentar o trânsito em Bento Gonçalves. Pensem nisso e fiquem com Deus. O Gabinete de Crise do Governo do Estado manteve o alerta de 13 regiões em função do agravamento dos números da pandemia, entre as quais a de Caxias do Sul, que está em alerta desde o dia 26 de maio. Além disso, foi emitido um novo alerta para a região Covid de Bagé, que terá 48 horas para apresentar um plano de ações e um aviso às regiões de Canoas, Guaíba, Lajeado, Novo Hamburgo e Porto Alegre. A Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste, a AMESNE, divulgou no sábado um plano de ação regional com medidas mais restritivas, após a região receber o segundo alerta diante da piora do cenário de pandemia. Entre as propostas estavam a realização de campanha de testagem, o monitoramento dos pacientes positivos isolados, uma campanha de conscientização e fiscalização do cumprimento dos protocolos já anunciados. Em decreto, a Prefeitura de Bento Gonçalves decidiu não acatar duas das sugestões da MESNE, a restrição dos horários em restaurantes e o isolamento de áreas de lazer. O Gabinete de Crise do Governo do Estado sugeriu que a região permaneça sendo acompanhada em todos os seus indicadores e com a maior periodicidade possível, devendo ainda acompanhar as suas ações sendo mais efetivas. Teve início no dia 31 de maio a oferta de testes de detecção da Covid-19 a todos os caminhoneiros que passam por Bento Gonçalves, tendo a Argentina como destino final da viagem. A medida faz parte do projeto Vigilância de Fronteiras, anunciado pelo governo estadual ainda na semana anterior. Até o momento, nenhum teste foi realizado junto ao Complexo Hospitalar de Saúde, no bairro Botafogo, onde a Prefeitura de Bento Gonçalves dispôs uma sala destinada ao projeto. Em Bento, os caminhoneiros podem deixar o seu veículo na sede da Polícia Rodoviária Federal e se dirigir até o local dos testes. Além de Bento Gonçalves, outros municípios da região que são rotas de viagem, como Caxias do Sul, Vacaria, São Marcos, Passo Fundo, Uruguaiana, Canoas, Cachoeirinha e Osório, também oferecem a testagem com exames RT-PCR. Para realizar os testes, os caminhoneiros deverão portar um documento chamado Manifesto Internacional de Cargas, para provar que vai atravessar a fronteira do país. Todo o material recolhido durante as testagens, junto aos postos de coleta, será enviado para o Laboratório Central do Estado, em Porto Alegre, enquanto a estrutura do Laboratório de Fronteira, o LAFRON, em Uruguaiana, não estiver operando.
O portal do governo do estado mostrava ao início da tarde desta quinta-feira os números de casos de Covid em todo o Rio Grande do Sul. A ferramenta, disponível no site covid.saude.rs.gov.br, monitora os casos da doença em todos os municípios. Somente aqui em Bento, a UTI do Hospital Tacchini registrava 54 pacientes internados com a doença, 2 a menos em relação aos dados da quarta-feira. No Tacchini, dos 45 leitos oferecidos na instituição, pelo menos 6 eram ocupados por portadores de outras doenças. O boletim atual mostra ainda o uso de 35 respiradores, 6 a menos em relação ao boletim anterior, sendo que a capacidade é de 45 aparelhos. Quanto à ocupação nos de leitos fora da UTI, cuja capacidade é de 83 unidades, atualmente 67 pacientes seguem internados, ou seja, 3 a menos na comparação com os dados da quarta-feira. As informações que constam no portal são repassadas todos os dias através de dados do Hospital Tacchini e também da Secretaria Municipal da Saúde. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizou na quarta-feira que o Instituto Butantan realize os testes da Butanvac, a sua vacina contra a Covid-19, em humanos. Em nota, a agência informou que antes de iniciar a vacinação dos voluntários, o Instituto ainda vai apresentar algumas informações complementares sobre testes em andamento com a vacina. Durante os testes, o imunizante será aplicado em 2 doses, com intervalo de 28 dias entre elas. O estudo deve ser realizado no Hospital das Clínicas da USP e também no Hospital de Clínicas de Ribeirão Preto. A previsão é de que 6.000 voluntários com 18 anos ou mais participem das fases 1 e 2. O Instituto Butantan já tem 7 milhões de doses prontas da Butanvac. A Pfizer anunciou o início de testes clínicos no Brasil para medir a eficácia e a segurança da sua vacina contra a Covid-19 em gestantes. O estudo será realizado com 200 grávidas acima dos 18 anos e saudáveis, distribuídas em 4 centros de pesquisa pelo país. O objetivo do estudo é medir a segurança nas mães e nos bebês, a tolerabilidade e a imunogenicidade da vacina desenvolvida em parceria com a BioNTech após intervalo de 21 dias entre a aplicação das 2 doses. O levantamento também vai investigar a possível transferência de anticorpos para o feto e monitorar os recém-nascidos por um prazo de aproximadamente 6 meses. As gestantes brasileiras participarão das fases 2 e 3 do estudo mundial, que envolve um total de 4.000 mulheres entre a 24ª e a 34ª semanas de gestação. Entre os centros escolhidos para liderar o levantamento no país está o Hospital de Clínicas de Porto Alegre. A vacina da Pfizer-BioNTech contra a Covid-19 foi a primeira a receber no Brasil o registro definitivo da Anvisa. A empresa firmou um contrato com o Ministério da Saúde para o fornecimento de 100 milhões de doses até o final deste ano. Ao menos 3 jovens foram presos em flagrante na tarde da quarta-feira, acusados de tráfico de drogas na região. Os casos foram registrados em Garibaldi e também em Veranópolis. Em Garibaldi, a equipe da Patrulha Tático Móvel da Brigada Militar, a PATAMO, recebeu a denúncia anônima e realizou a abordagem a um rapaz de 22 anos. Com ele, os policiais militares encontraram 3 porções de maconha, pesando 67 gramas, além de um celular e R$ 47 em dinheiro. Já em Veranópolis, a prisão foi realizada pela guarnição da Força Tática da Brigada Militar, que realizava a operação de combate ao tráfico de drogas e homicídios na região. Na ação, os policiais militares abordaram um veículo que trafegava na BR-470 com 2 indivíduos em atitude suspeita. Na revista ao veículo, a Força Tática localizou embaixo do banco traseiro
um tablete com 1,128 kg de cocaína. Também foram apreendidos R$ 192 em dinheiro e 2 celulares. Tanto no caso de Garibaldi quanto no de Veranópolis, os envolvidos foram presos em flagrante, conduzidos à delegacia de polícia e posteriormente levados ao presídio. Estas, então, as informações do nosso jornal TV Com desta quinta-feira, hoje, dia 10 de junho. Lembrando que o nosso programa tem reprises amanhã, às 7 horas e também ao meio-dia. Você, baixando o aplicativo Conecta TV Com, confere a nossa programação em qualquer smartphone. É válido para Android e também iOS. Boa noite!